As pessoas não precisam ter somente 40, 50 anos, 60 anos de vida aqui. Elas precisam ter vida eterna. E vida eterna é através da palavra de Deus, Jesus Cristo. Não tem outra esperança nesse mundo que não seja Jesus. As vidas vão sendo transformadas. Quem lê a Bíblia, quem estuda a Bíblia, estará sendo transformado, porque a Bíblia transforma. Agora, se você leva este livro para casa e você não o lê cada manhã, cada dia, se você não faz da Bíblia um livro de leitura, de estudo diário, não vai transformar nada a sua vida, porque a Bíblia vai ficar lá sendo empoeirada e não vai transformar a vida de ninguém. O poder está em quando você abre a Bíblia e com oração você começa a ler. E as coisas começam a mudar dentro de você e dentro do seu lar. Então, queridos, nós estudamos com vocês na semana passada um tema que estava em Hebreus capítulo 11. Vocês podem ir lá para Hebreus capítulo 11. Nós estudamos sobre os heróis da fé. Vocês se lembram que nós estudamos sobre os heróis da fé? Hebreus capítulo 11. Abram a Bíblia em Hebreus capítulo 11. A lista dos heróis da fé. A natureza da fé. Estudamos sobre os heróis, começando com Abel. Começou com Abel no verso 4. Depois com Enoque no verso 5. Depois com Noé no verso 7. Depois estudamos sobre Abraão no verso 8. Estão me acompanhando aí? Depois paramos com Abraão, né? Paramos no personagem Abraão, que deixou a cidade de Ur dos Caldeus. Abraão era um homem rico, muita riqueza, muito gado. Vocês sabem quantos funcionários, quantos trabalhadores Abraão tinha? 1000 homens trabalhavam para Abraão. E quando ele saiu de Ur dos Caldeus, saiu uma multidão com ele. Além de Ló e a sua família, que acompanhou o tio Abraão, tinha mais cerca de 1000 funcionários. E ele foi. E as pessoas estavam perguntando para Abraão: para onde nós estamos indo, Abraão? E ele dizia o quê? O que vocês acham? Qual é a resposta de Abraão? Não sei para onde estamos indo. Queridos, pensem um pouco. Se você sai andando por aí sem saber para onde ir, e você está sozinho, é uma coisa. Agora, se você está saindo com uma multidão de mais de 1000 funcionários, e família inteira, com muito gado, muita riqueza, sem saber para onde ir, para onde está indo, a coisa se torna muito mais complicada, não é verdade? Você não acredita assim? Porque as pessoas não paravam de perguntar para Abraão: para onde estamos indo? Não sei, Deus vai mostrar. Mas qual é a direção? A direção está mandando ir por aqui. Mas vamos chegar até onde? Não sei. Não sei, não sei, não sei. Quantas vezes Abraão respondeu isso? Muitas vezes. E ele continuava caminhando. Armava a tenda, desarmava a tenda. Armava a tenda, desarmava a tenda. No meio do caminho, morreu o pai de Abraão. Terá era o pai de Abraão. Esse era o nome dele, Terá. Morreu em Harã. E aí Deus falou a Abraão: agora seu pai faleceu, levante a tenda novamente, desmonte a tenda, levante o acampamento e continue seguindo. Eu vou mostrar para onde você deve ir. Queridos, é realmente uma história que não tem igual. A história que você encontra aqui em Hebreus capítulo 11. Abra sua Bíblia então e vamos ler aqui o verso 8. Verso 8. Pela fé, leiam comigo. Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa.
porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Abraão tinha um sonho, e o sonho de Abraão era viver na cidade do Deus vivo, a Nova Jerusalém, porque está escrito aqui, olha, aqui diz, olha, o verso 10, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, é a Nova Jerusalém, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Você também não está numa jornada? Você também não está numa caminhada em direção ao céu? Ou você tem sonhos com esta terra somente? Quem sonha com esta terra, ficará aqui nesta terra, não irá para o céu. Mas os que sonham com o céu, com a Nova Jerusalém, com a segunda vinda de Jesus, e aqueles que almejam ir para o céu, irão para o céu, porque vão se preparar para ir para o céu. Deus não somente quer levar você para o céu, Deus quer preparar você para ir para o céu. Deus não pode levar pessoas despreparadas. Vocês se lembram que antes de Deus colocar Israel na terra prometida, eles gastaram 40 anos no deserto. Aquela viagem poderia ter sido feita rápida. Saindo do Egito até a terra prometida, poderia ser uma viagem de poucas semanas. Mas Deus levou Israel pelo caminho mais longo, mais difícil, que foi atravessando o Mar Vermelho, entrando no deserto, e ali no deserto eles passaram 40 anos. E você se pergunta, por que tanto tempo? Se tinha um caminho curto, que a viagem poderia durar poucas semanas, e eles já estariam na terra prometida, mas eles não estariam preparados. Sabe o que significa isso? Deus não quer somente colocar o seu povo na terra prometida, Deus tem que preparar este povo, porque o povo era ignorante, o povo saiu de uma escravidão de 400 anos, o povo se tornou idólatra igual aos egípcios. Os egípcios eram idólatras, adoravam o deus Sol, Osíris, adoravam a deusa Lua, Ísis, adoravam o filho do Sol, Horus. Eles adoravam esses deuses juntamente com os egípcios, tornaram-se idólatras. Deus tinha que tirar a idolatria do coração do seu povo e ensinar o seu povo a confiar nele. Então, queridos, você também quer ir para o céu, mas Deus não pode simplesmente pegar você e colocar no céu, porque o pecado vai aparecer lá no céu, porque nós somos pecadores. Antes de Deus nos colocar no céu, Ele tem que nos preparar para o céu. E esta vida que você vive aqui, seja de 50 ou 70 anos, é uma travessia do deserto. Pense na sua vida aqui na terra como sendo a travessia do deserto. O que é a nossa vida aqui na terra? A travessia do deserto. E aqui muitos sucumbem, muitos caem, muitos se rebelam contra Deus. Muitos israelitas morreram no deserto porque eles eram idólatras e não se submeteram a Deus. Deus está preparando você para o céu, para a Nova Jerusalém. Queridos, Deus quer corrigir os nossos defeitos de caráter. Você não pode pensar assim: eu sou assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Vai morrer assim mesmo e vai ficar aqui na terra mesmo, não vai para o céu. Quem pensa que nasceu assim e vai morrer assim, não vai para o céu, porque Deus só leva para o céu pessoas que foram transformadas. A semelhança de quem? Quem é o modelo? Quem é o modelo para que você se transforme à semelhança deste personagem? Quem é o modelo? Jesus. Ele é o modelo. Deus quer que você seja transformado à semelhança de Jesus. Viver pela fé, vivendo pela fé, porque Jesus vivia pela fé. Então, queridos, Deus está preparando você e corrigindo seus defeitos, convencendo você dos seus pecados. Deus nos convence do pecado. Em João capítulo 16, verso 8, diz assim: porque o Espírito Santo convencerá você
do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. João 16:8. Então Deus quer tirar o pecado de você, porque Deus odeia o pecado, mas Deus ama o pecador. Mas você, pecador, não pode se agarrar ao seu pecado, porque se você se agarrar ao seu pecado e ficar com o seu pecado, você será destruído junto com o pecado. Então Deus quer que você confesse o pecado, deixe o pecado. Deus nunca vai deixar de odiar o pecado, mas Ele vai continuar sempre amando o pecador. Deus quer separar pecado e pecador. Este é o trabalho do Espírito Santo, convencendo você de que você está errado, de que você deve pedir perdão para aquela pessoa que você ofendeu. Se você, marido, traiu a sua esposa, tem que confessar. Se você tem vícios, você tem que confessar a Deus. Deus vai nos purificando. Nós chamamos isso de fogo do ourives. Sabe o que é fogo do ourives? Quando o ourives que derrete o ouro no fogo, e o fogo vai aquecendo, é uma temperatura enorme, e quanto mais forte o fogo, mais alta a temperatura, mais o ouro será purificado. As escórias, as sujeiras do ouro vão sendo eliminadas pelo fogo, pela temperatura alta. Deus quer também purificar você dos seus defeitos de caráter. Não pense, eu sou assim e eu sou assim mesmo. Não, como eu sou assim mesmo? Jesus não faz nada na sua vida? Jesus não transforma? Se você crê que Jesus transforma, então nunca diga, eu sou assim mesmo. Porque em nome de Jesus, eu vou ser transformado. Eu vou me tornar melhor, mais santidade. Porque Deus diz, sede santos porque eu sou santo. Já leram esse verso na Bíblia? Deus falando, sede santos porque eu sou santo. Santidade ao Senhor precisa ser escrito na nossa testa. Na nossa testa tem que estar o nome do nosso Pai. Tem que estar aqui na nossa testa o nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Aqui na testa tem que estar o nosso destino, a Nova Jerusalém, a cidade cujo arquiteto é Deus. A Bíblia diz que Abraão tinha na sua mente um alvo, um propósito, a cidade do Deus vivo. É isso que nós lemos aqui em Hebreus capítulo 11, verso 10. Hebreus capítulo 11, verso 10. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Queremos ir para esta cidade? Então temos que ser transformados. Ele não vai levar ladrão para lá, que vai roubar, vai meter a picareta nos muros que são de pedras preciosas, as ruas são de ouro, vai meter a picareta, vai fazer o buraco, vai querer roubar o ouro. Queridos, as ruas vão ser de ouro, os portões são de pérolas. Isso está em Apocalipse capítulo 21. Então, os que vão entrar na cidade são aqueles que foram perdoados pelo sangue de Jesus e transformados pelo Espírito Santo que nos transforma. O Espírito Santo não permite que você continue sendo o mesmo. Marido não é o mesmo depois que aceita Jesus, esposa não é a mesma depois que aceita Jesus, filhos não são os mesmos depois que aceitam Jesus. Deus vai transformando tudo vai mudando na sua vida. Os gostos mudam. Programas que você amava ver na televisão, agora você não acha mais graça, porque você não quer colocar os olhos naquilo que é imoral, naquilo que é promíscuo, naquilo que é sujeira. Você não quer contemplar isso, porque os seus olhos estão sendo ungidos pelo Espírito Santo. Então você não se deleita, você não tem prazer em contemplar cenas, coisas que você tinha prazer em olhar e ficava olhando. Agora você não quer mais olhar, porque agora o seu sonho é o céu. A terra é passageira, o céu não é passageiro. Abraão, ele saiu de Ur dos Caldeus e caminhava sem saber para onde ia, mas ele queria o céu. Ele viveu em tendas,
mas ele sonhava com a cidade cujo arquiteto é Deus. E quando Jesus voltar, ele vai entrar nesta nova Jerusalém. Ele não entrou ainda, ele está esperando a volta de Jesus. E ele não vai entrar na nova Jerusalém sem os heróis de hoje, de 2025. Deus tem heróis e heroínas hoje que vão entrar nessa lista. Eu disse para vocês que essa lista está inacabada. Esta lista não foi fechada, ela está aberta. Nomes podem entrar nessa lista de Hebreus 11. Aqui vocês vão encontrar vários nomes, e pode entrar o seu nome também, para ir para a cidade do Deus vivo. Agora leia comigo o capítulo 11 e o verso 11. Capítulo 11, verso 11. Pela fé também quem? A própria Sara recebeu poder para ser mãe. Quantos anos Sara tinha quando ela se tornou mãe? 90 anos. Sabem o que é 90 anos? Abraão se tornou pai quando ele tinha 100 anos. Sara tinha 90 anos. Aqui diz, olha, o capítulo 11, verso 11. Pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado da sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso, também de já amortecido, ou seja, o corpo dela já estava amortecido, já não podia ter mais filho, mas saiu o que? Uma posteridade, tão numerosa como as estrelas do céu, e inumerável como a areia que está na praia do mar. Verso 13 agora. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas. Isso me espanta. Todos morreram na fé, sem o quê? Sem ter obtido as promessas, vendo-as de longe. Ou seja, eles morreram sem entrar na nova Jerusalém. Por que será? Deus está esperando os heróis e heroínas da fé de 2025. O seu nome pode entrar aqui. Diz aqui, olha, vamos ler aqui o capítulo 11, vamos ler então, verso 13. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Você também se considera estrangeiro e peregrino nesta terra? Peregrino é alguém que está de passagem. Se você vai acumulando muita coisa, você deixa de ser peregrino. Pelo jeito que você vai acumulando muita coisa, é porque você vai ficar por aqui. Porque o peregrino está de passagem. A nossa pátria é o céu. É a cidade celestial, é para lá que estamos indo. Então a gente não vai ficar brigando por coisas aqui na terra. Não vamos brigar, porque a vida aqui na terra é injusta. Você já não falou muitas vezes assim? Mas é injusto isso que estão fazendo comigo. É injusto o que aconteceu. A vida aqui na terra é injusta. Nós estamos esperando um novo céu e uma nova terra, onde haverá justiça. Aqui não há justiça, mas no novo céu e na nova terra haverá a justiça de Deus. Capítulo 11, vamos ler então o verso 16. Mas agora aspiram uma pátria superior, todos eles esperavam por uma pátria superior, isto é, celestial. Leia comigo o verso 16. Por isso, Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto Deus lhes preparou uma cidade. Deus seu e meu. Nós somos povo dele. Ele não se envergonha de você. E ele está nos preparando uma cidade, a nova Jerusalém. Na velha Jerusalém, que está lá em Israel, nós já visitamos a velha Jerusalém que está lá. É uma cidade só de guerra, só de atentados. É uma briga ali entre árabes e judeus. É homens bombas.
Você anda dentro da cidadezinha de Jerusalém, que ela é pequena, você só vê soldados com metralhadora, rapazes, moças fardadas com metralhadora, jovenzinhos de 17, 18 anos. Queridos, é um lugar assim, é interessante, porque a cidade de Jerusalém, a cidade santa, mas hoje está debaixo de guerra. Nós não estamos querendo a Jerusalém da terra, nós queremos a nova Jerusalém, que vem do céu, a cidade que vem do céu. Agora o capítulo 11 e o verso 17. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Deus pediu que Abraão sacrificasse Isaque. Abraão poderia ter caído fora? Não, isso não, Senhor. Essa voz que eu ouvi pedindo que eu sacrifique Isaque não é de Deus. Deus não ia pedir para eu matar o meu próprio filho. Mas Abraão conhecia a voz de Deus e sabia que era Deus que estava falando. E quando Deus pediu que ele sacrificasse Isaque, ele nem contou para Sara, porque seria um problema. Ela não ia deixar o filho ir com Abraão. Então ele saiu sem falar nada para Sara, levou Isaque, caminho de 3 dias. Imagine 3 dias de onde ele estava morando até o Monte Moriá. Deus mostrou o monte onde ele deveria sacrificar Isaque, o Monte Moriá. E sabe qual é o Monte Moriá? É o monte onde foi construído o Templo de Salomão. É um monte que está lá em Jerusalém. Hoje tem uma mesquita maometana construída lá em cima desse monte. É o Monte Moriá, onde Abraão sacrificou Isaque. Ou seja, não precisou sacrificar, porque Deus proveu um cordeiro. Na hora que Abraão estava com a mão levantada para sacrificar Isaque, a voz de Deus foi ouvida dizendo: Abraão, Abraão, não mates o rapaz, porque agora eu sei, porque tu me amas. E Abraão olhou para o lado e viu um cordeiro com os chifres amarrados no arbusto, e pegou aquele cordeiro e colocou no lugar de Isaque. Que alegria no coração do pai Abraão, tirar o filho Isaque e colocar agora um cordeiro. Quando Isaque estava indo com o pai, subindo o monte, Isaque ainda perguntou: pai, aqui está a lenha, aqui está o fogo, aqui está o cutelo, mas onde está o cordeiro? E Abraão respondeu com dor no coração, porque Isaque não sabia que ele seria o quê? Isaque não sabia. Isaque poderia ter descido aquela montanha numa corrida, porque Abraão não ia alcançar o rapaz. Abraão já tinha idade, certo? Mas Isaque era obediente. Quando Abraão disse: filho, Deus proverá um cordeiro, mas por enquanto é você, esse cordeiro. Isaque aceitou, deixou-se amarrar, deixou-se colocar em cima do altar. Quando Deus falou para Abraão: não mates o rapaz, porque agora eu sei que tu me amas, e Abraão olhou para o lado e viu o cordeiro com o chifre emaranhado, preso no arbusto, que com alegria ele pegou aquele cordeiro e colocou no lugar de Isaque. Aquele cordeiro simbolizava quem? O cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus morreu por você, meu irmão. Abraão entendeu isso. Por isso que Jesus, em João capítulo 8, Jesus diz ali no verso 56 a 58, Jesus diz assim: Abraão exultou por ver o meu dia e viu. E as pessoas perguntaram: como é que Abraão te viu? Você não tem nem 50 anos? Jesus tinha 30 e poucos anos, certo? Você não tem nem 50 anos e agora está dizendo que Abraão te viu? E Jesus disse: Abraão me viu e se alegrou. Do que é que Jesus estava falando quando ele disse: Abraão me viu e se alegrou? Do que Jesus estava falando? Daquele cordeiro, quando Isaque estava no altar para ser morto, e Deus mostrou para Abraão o cordeiro com chifre preso no arbusto.
Abraão se alegrou com um sorriso nos lábios, pegou aquele cordeiro e colocou no lugar do filho Isaque. Por isso Jesus disse: Abraão me viu, ele me viu e se alegrou. Queridos, Jesus é o cordeiro provido por Deus para a salvação sua, da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos. Temos que consagrar nossas famílias a Jesus. Fazer o culto de manhã, se você tem que sair de casa a trabalhar, não saia sem fazer o culto com a família. Abra a Bíblia, leia um capítulo da Bíblia, ou meio capítulo da Bíblia, leia um salmo, ore, entregue sua família a Deus. Antes de dormir, não durma com a televisão, durma com a Bíblia. Leia um trecho da palavra de Deus, consagre sua família. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas tira o meu pecado, o seu pecado. Mas nós temos que confessar. Abraão alegrou-se por ver o meu dia. Agora aqui no capítulo 11. Capítulo 11, vamos ver o verso 20. Leia comigo o verso 20. Pela fé, igualmente Isaque abençoou a Jacó e a Esaú acerca de coisas que ainda estavam por vir. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e, apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou. Pela fé, verso 22, pela fé José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. José falou: olha, vou morrer, e vocês vão se tornar escravos aqui, mas no tempo certo Deus vai libertá-los. E quando vocês saírem, não esqueçam de me levar, peguem os meus ossos. E Josué e Moisés, eles levaram os ossos de José quando saíram do Egito. E a Bíblia diz que os ossos de José foram sepultados em Siquém. Está lá o lugar onde foram sepultados os ossos de José. Porque José morreu crendo que o seu povo seria libertado do Egito. Aqui no capítulo 11, vamos ver agora o verso 23. Leia comigo. Pela fé, quem agora aparece no desfile dos heróis da fé? Agora aparece o próximo: Moisés. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses. Esconderam Moisés por 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Verso 24. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Ele estava sendo preparado para ser Faraó, senhor do mundo. Ele preferiu sofrer com o povo de Deus a ser Faraó, senhor do mundo. Ele fez uma escolha difícil. Não é fácil fazer essa escolha, sofrer com o povo de Deus e deixar de lado, abandonar o que é a oferta do trono do Faraó. Mas ele fez a escolha certa. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Verso 25. Preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Agora o verso 26. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, Moisés abandonou o quê? O Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Verso 28. Pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Verso 29. Pela fé atravessaram o mar vermelho como por terra seca, tentando os egípcios, ficaram tragados de todo. Agora o verso 30. Pela fé ruíram as muralhas de Jericó. Deram voltas em Jericó durante 7 dias. E no 7º dia deram quantas voltas no 7º dia? 7 voltas. E os muros caíram. Pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7
dias. Verso 31, pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu em paz os espias. Raabe se salvou. Todos os habitantes de Jericó morreram, Raabe se salvou. Por quê? Ela creu no Deus de Israel. Creu no Deus de Israel. Mas ela era uma prostituta, não importa para Deus. Maria Madalena era prostituta e foi salva. Raabe era uma prostituta e foi salva. O importante é confessar os pecados e ser perdoado e ser salvo. Queridos, é isso que Deus está falando para você. Não importa a vida errada que você viveu, confesse os pecados, abandone esses pecados e você será salvo. Agora fala de quem mais aqui? Veja agora o capítulo 11, o verso 32. E que mais direi? Certamente me faltará tempo necessário para referir o que há a respeito de quem agora? Gideão. Quem mais? Baraque. Quem mais? Sansão, Jefté, Davi, Samuel e dos profetas. Verso 33. Os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca dos leões. Quem é que fechou a boca dos leões? Lembra da história? Daniel foi jogado na cova dos leões e os anjos fecharam a boca dos leões. Verso 34. Extinguiram a violência do fogo. Quem é que extinguiu a violência do fogo? Os 3 amigos de Daniel foram lançados na fornalha de fogo ardente e nada aconteceu. Olha aqui, está falando deles. Extinguiram a violência do fogo. Estou lendo o verso 34. Escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Verso 35. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Verso 36. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada. Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas e pelos antros da terra. Verso 39. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, olha a frase de novo, aí, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Não tiveram a concretização da promessa. Morreram pela fé em Cristo, mas não entraram na cidade santa. Por quê? Porque a lista está aberta. Deus ainda não fechou esta lista. Deus quer saber quem são os heróis e as heroínas de hoje. Os que vão se levantar e vão dizer: Senhor Jesus, escreve meu nome aí. Eu quero ser dos heróis e das heroínas da fé. Eu quero viver pela fé. Meu sonho é o céu. Meu sonho é a Nova Jerusalém. Eu estou com os pés na terra, mas a minha cabeça, meus olhos estão no céu. Amém, irmãos? Amém. E aqui termina, veja agora o verso 39. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Verso 40. Por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito. De quem Deus está falando aqui? De você, de nós. Deus proveu para você também a esperança da vida eterna, de viver na Nova Jerusalém. Eles não vão entrar na Nova Jerusalém sem você. Proveu a nosso respeito. Terminando o verso 40. Para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Eles, sem você, não serão aperfeiçoados. Deus tem os heróis de hoje. Heróis da fé, que vivem pela fé, crendo em Jesus, amando a Jesus, espelhando-se em Jesus e se preparando para o céu. Quem quer
entrar na lista dos heróis da fé. Aleluia por todas estas mãos levantadas. Fiquem com a mão levantada enquanto nós oramos. Pai querido que estás nos céus, obrigado, porque todos estes heróis e heroínas da fé ainda não obtiveram a concretização da promessa, ainda não entraram na Nova Jerusalém, porque o Senhor está planejando incluir o nosso nome na lista dos homens e das mulheres de fé. Escreve o nome de cada um que está com a mão levantada. Nós vivemos aqui na terra, mas o nosso sonho é o céu, a Nova Jerusalém. Escreve o nosso nome no livro da vida e volte logo a nos salvar, pois é em nome de Jesus que nós pedimos e todos dizemos amém, amém, aleluia. Louvado seja Deus.